Olá a todas e todos, sejam bem-vindos aqui a mais um podcast. Hoje eu quero conversar com você sobre o tema da aprovação. Todos nós nascemos com uma série de expectativas dos outros sobre nós. Tem a expectativa de quando vamos engatinhar, andar, arriscar as primeiras palavras, crescer, aprender a ler, aprender a escrever e por aí vai. Todas as etapas que se esperam de uma criança, de um adolescente e vida fora. O sistema social, ele funciona em cima de expectativa e aprovação. Há, sim, um lado bom. É bom a gente ter pessoas nos incentivando, nos apoiando, torcendo por nós, inclusive nos forçando a fazer algumas coisas. Isso é importante por quê? Porque ninguém cresce sozinho. Nós precisamos de pessoas nos dando as mãos. E hoje, na fase adulta, eu olho para trás e sei que cheguei aonde cheguei porque pessoas me incentivaram, porque pessoas puxaram minha orelha, porque pessoas me corrigiram, porque pessoas me incentivaram. Nós somos devedores às outras pessoas. Mas, com o decorrer dos anos, nós precisamos pensar nesse sistema que funciona em cima de expectativa e aprovação, se, como filho desse sistema, se como fruto desse sistema, eu não passei pelo vício de ser aprovado. Eu preciso tomar cuidado com duas coisas. Deixa eu corrigir aqui duas coisas. O vício de não ser aprovado o tempo todo e tomar muito cuidado para que incentivo não passe a ser controle. Por quê? Sim, as pessoas que me influenciaram, eu sei que elas fizeram isso com a melhor das intenções. Mas chega uma hora que eu preciso ver se as expectativas, os valores, as ideias que me passaram não estão controlando a minha vida hoje. Porque chega uma hora que eu preciso pensar nos meus valores, nas minhas ideias, porque eu tenho um propósito de vida, ou alguns propósitos, ou alguns sentidos, e eu preciso ver se as expectativas e as ideias que foram passadas a mim não estão conflitando com as coisas que eu quero para a minha vida hoje. Uma outra maneira de organizar isso eu preciso ver se os conteúdos que eu recebi, ainda hoje, eles estão me incentivando, ou se eles são agentes bloqueadores. E eu sei que fazer esse exercício pode ser um pouco dolorido, porque você deve pensar, poxa, mas ao fazer isso, eu vou romper com ideias que recebi dos meus familiares, dos meus pais? Sim, mas veja bem, você não precisa romper com pessoas, você precisa romper com ideias. A gente pode continuar amando as pessoas sem necessariamente ter que viver debaixo do conjunto de ideias delas. Isso é a vida adulta, isso é a emancipação. Quando eu vou assumindo o controle da minha história e pensando o que eu quero para a minha vida, o que eu tenho, aonde que eu quero chegar, quais rumos que eu tenho tomado. Eu acho fundamental a gente sempre ter essa coragem de fazer essa autocrítica, porque às vezes você pode falar, não, o meu sentido de vida eu quero ir para o norte, mas os conteúdos que você recebeu e que você continua abraçado, eles todos te levam para o sul. Por isso que a gente precisa a gente precisa com constância na nossa vida parar para fazer essa autocrítica. Assim como eu preciso parar para perceber se eu não me tornei um dependente da opinião alheia. Porque o desejo de ser aprovado o tempo todo é um vício destruidor. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente vai vivendo para ser aprovado. E isso é uma violência com o nosso sistema emocional. Porque para viver, para ser aprovado o tempo todo pelos outros, eu preciso muitas vezes ficar reprimindo os meus sonhos. Eu preciso ficar todo o tempo abrindo mão das coisas que eu quero. Eu preciso colocar de lado os meus desejos. Eu preciso passar a semana colocando de lado, inclusive, as coisas que eu acredito. Por quê? Porque eu me viciei no desejo de ser aprovado. Eu já postei no meu Instagram, acho que algumas vezes, e já escrevi alguns textos sobre isso, de uma imagem que vi também em alguma rede social, que alguém escreveu nos muros das cidades a seguinte frase: a dor e a delícia de nunca ser aquilo que queriam que tu fosses. É uma frase aparentemente confusa, mas ela é bem simples. Tem uma dor de eu não cumprir com a expectativa dos outros. Tem, porque eu sei que eu estou frustrando, deixando triste pessoas que eu amo. Mas é também uma delícia eu não ter que entrar num molde que não é meu. Porque sempre que eu tenho que entrar num molde que não é meu,
eu acabo me deformando. Repito, os rompimentos, eles são necessários, eles são doloridos, mas na mesma medida em que são doloridos, eles são necessários. E repito, não estou falando de abandonar pessoas. Eu estou falando de você se sentir desobrigado a repetir as ideias das pessoas. Vira e mexe na vida, a gente precisa sim romper com padrões, a gente precisa frustrar o script que alguém escreveu para nós. A gente precisa, um exercício super importante, diminuir a intensidade das vozes que nos censuram. Porque eu e você temos muitas vozes dentro de nós, muitos sons. E claro, tem os sons dos nossos pais, tem os sons dos nossos professores, tem os sons das ideias que nós recebemos. Esses sons eles são de teores políticos, se você for da religião, de tons teológicos. Ele tem as ideias de valores familiares, o que você acredita sobre sexualidade, o que as outras pessoas... Tudo isso está aqui dentro da gente, porque nós crescemos escutando isso, e isso exerce uma função dentro de nós, e por vezes um som de censura. E vou me colocar na cena aqui, porque às vezes a gente fica falando dos nossos pais, e nós estamos criticando os nossos pais. Não, eu também sou um som no coração dos meus filhos. Eu também exerço censuras na vida deles e eles vão ter que logo, logo lidar com elas. Na vida adulta eles vão ter que lidar com tudo isso. Então isso é o ser humano. Não se trata de projetar culpas. Não, eu sou assim hoje porque minha mãe, porque meu pai, porque meu avô, porque o papagaio. Não. Eu preciso sim ficar com isso, esses sons, eu entrar em contato com eles, e alguns eu preciso diminuir a intensidade. Eu preciso diminuir talvez muito para eu conseguir escutar os meus próprios sons, para eu poder conseguir, então, entender o que eu quero. E claro que nesse exercício eu vou acabar gerando rompimentos. É claro que nesse exercício eu vou acabar gerando, talvez, distanciamento. Mas eu preciso disso para eu conseguir sonhar. E eu preciso muito disso para eu conseguir realizar os meus sonhos. Viver é, de fato, arriscar. E a gente precisa, vira e mexe, pagar para ver. Então nós precisamos aprender a nos sustentar na reprovação dos outros. E como isso é intenso e como isso é difícil. Fazer alguma coisa que talvez vá frustrar a expectativa de outro. Mas você tem que aprender, e aqui eu vou entrar um pouquinho no assunto da autoestima. Você precisa aprender a se colocar em primeiro lugar na tua vida. E eu sei que essa frase às vezes cai super mal, porque parece que você está sendo uma pessoa egoísta. Não. Egoísmo é de outra categoria. O egoísmo é quando eu vou fazer alguma coisa para mim e eu não estou me importando em nada com o resto do mundo. No sentido, inclusive, de se vai prejudicar ou não, o problema é seu. Não, isso é o egoísmo. É aquela pessoa narcisista ao extremo que não consegue ter um pingo de empatia. Autoestima é quando você está fazendo algo que vai fazer bem a você e não vai prejudicar em nada as outras pessoas. Ah, não, mas o fulano ficou frustrado. Não, mas frustração é um sentimento que essa pessoa pode superar. Ninguém vai morrer de frustração. Não, seu pai queria que você fosse engenheiro e você decidiu ser advogado. Seu pai ficou frustrado. Tudo bem, ele vai ter que lidar com essa frustração, mas isso não é o fim do mundo. E você não pode se submeter a uma profissão sendo que você não quer aquela profissão, porque uma das coisas mais terríveis do mundo é você acordar todos os dias e ter que fazer alguma coisa que você não gosta. Talvez a expectativa da sua família seja que você faça uma faculdade de medicina e a sua expectativa é ter um food truck. E as duas coisas, elas têm aparentemente um valor social distinto, porque a gente tem mania de colocar em categorias as profissões das pessoas, mas eu não posso organizar minha vida profissional pela categoria social, pela maneira como as pessoas olham, pela maneira como a sociedade valoriza as coisas. Não, eu preciso olhar se eu quero, o que eu quero, como que eu vou me sentir bem, como que eu vou me sentir feliz. É abrindo o meu food truck e servindo lanche e tendo contato com as pessoas, ou é entrando num hospital e servindo também as pessoas de outra maneira. Isso diz respeito a eu me escutar e não a eu me moldar à expectativa dos outros.
Poderia dar 1000 exemplos aqui de profissões e de ideias, e que a gente tem que tomar cuidado exatamente para a gente fazer aquilo que a gente quer. Porque quem vai fazer é a gente. Eu não posso fazer pelos outros, eu preciso fazer por mim. Já tive experiência em mais de um caso no meu consultório de atender pessoas que estavam numa fase extremamente frustrada. Por quê? Porque entraram numa faculdade exatamente pela expectativa do pai ou da mãe. Os pais queriam muito que aquela pessoa exercesse aquela faculdade, cursasse aquela faculdade para ter aquela profissão. Talvez, inclusive, pela frustração dos pais de, na época deles, não terem condições financeiras ou outro tipo de condição de realizar. Projetaram nos filhos aquela expectativa. Os filhos foram lá e cumpriram. E o pai morreu. E aquela pessoa não tinha mais por que seguir naquela profissão. Por quê? Porque aquilo não era o desejo dela. A razão pela qual ela fazia o que ela fazia tinha morrido. E agora ela precisava se reinventar. Por isso que é tão importante a gente se escutar. Importante escutar os outros? Demais, porque na voz dos outros há sabedoria, na voz dos mais velhos há instrução, a experiência dos cabelos brancos não pode ser negada nunca, mas eu escutar a experiência de alguém não significa que eu tenho que moldar a minha vida ao formato daquele alguém. Eu tenho que, sim, escutar o que aquela pessoa está dizendo, caso seja contrário ao que eu acho, colocar essas duas coisas para conversar e talvez eu encontrar uma terceira, quarta, quinta, sexta, sétima via para eu tocar minha vida para frente. Então eu preciso tomar cuidado para que a busca da aprovação não se torne um vício. E ao se tornar um vício, eu passo a abrir mão de tudo aquilo que eu gosto, de tudo aquilo que eu acredito, para conseguir satisfazer os outros. Não, eu preciso me sustentar na reprovação dos outros. E outra coisa, fique muito atento, porque às vezes nós buscamos essa aprovação até de pessoas que nós reprovamos. Nós somos muito loucos, né? A gente quer aprovação, inclusive, de pessoas que nós não aprovamos. Aquela pessoa talvez tenha, sei lá, um conjunto de valores diferente do teu, padrões que você nem gosta, mas não. A sede da aprovação, ela vem antes de saber quem é que está fazendo essa avaliação aqui, entre aspas. Quer dizer, quem está me avaliando? Não, eu nem sei, mas eu tenho que ser aprovado porque eu quero que todo mundo dê like em mim. Talvez seja também um pouco de uma marca do nosso tempo, de que a gente tem que ter like o tempo todo, a toda hora, de todo mundo. Não, aprendi desde pequeno que se a gente agrada a todo mundo, a gente tem um sério problema de caráter. A gente não tem que ficar toda hora esticando aquilo que a gente quer, quem nós somos, para satisfazer a plateia, para satisfazer a geral. Não, a gente tem sim que respeitar as pessoas, mas a gente tem que saber lidar com os nossos rompimentos e a gente tem que saber se sustentar na reprovação. Inclusive de quem eu reprovo, eu deveria buscar reprovação. Entende? Uma brincadeira que geralmente eu faço com as pessoas que eu atendo. Olha, das pessoas que você não aprova, você também teria que buscar delas reprovação, porque é um bom sinal, né? Se aquela pessoa tem valores tão diferentes dos teus, que você inclusive condena os valores dela, ela te reprovar é um sinal de que você está num bom caminho. Sempre falo aqui no meu podcast que eu não estou dando para você nem receita de bolo para você viver e nem finalizando nenhum assunto. Pelo contrário, é tudo raspando a superfície dos assuntos, porque a nossa vida é complexa demais para a gente resolver e tratar assuntos e finalizar assuntos de uma maneira tão rápida. Mas o que quero hoje aqui é deixar para você essa fala para que ela gere em você pensamentos e reflexões, porque eu acredito que é isso. As falas boas não são aquelas que necessariamente dão para nós uma resposta final e absoluta, mas são aquelas que fazem a gente continuar caminhando e pensando na nossa vida e não deixar a nossa vida escorrer por entre os dedos simplesmente porque os outros querem assim. Não, a gente tem que assumir o risco, a gente tem que se sustentar sim na reprovação, a gente tem que diminuir os barulhos, os sons do lado de dentro para a gente se escutar e a gente tem que bancar. A gente tem que bancar as nossas decisões. É difícil tomar decisão? É muito difícil. Dá um frio na barriga, um nó na garganta? Demais. Dá muito. Mas isso é incrível, porque isso nos coloca diante da liberdade humana.
Isso nos coloca, inclusive, diante das lições que estão escondidas atrás das frustrações, porque nós vamos tomar decisão e não necessariamente que elas vão dar certo. Algumas serão frustradas, mas a gente tem que lidar com isso. O ser humano, ele toma decisão, às vezes dá certo, às vezes dá errado, e eu, Vili, acredito muito na força pedagógica de uma derrota. Eu sei que existem lições nas derrotas e sei que é só assumindo o nosso papel que a gente vai conhecer a alegria do êxtase de viver um sucesso, de realizar sonhos, assim como a gente vai aprender a lidar com as nossas derrotas. Mas eu preciso assumir a minha vida, assumir o meu papel, não permitir com que a lógica da aprovação da qual o sistema funciona, não queira mudar o sistema, que é outra doideira nossa. Às vezes a gente quer mudar o sistema. Não, o sistema está posto. Eu tenho que não permitir que o sistema me devore, que eu vou ter que lidar com coisas do sistema que eu vivo? Claro que sim. Mas eu não quero mudar o sistema. Eu quero sim tomar cuidado com as questões da minha vida, olhar muito para os meus desejos, olhar muito para as pessoas que estão ao meu redor, amar essas pessoas. Quero muito que você guarde isso. Você não precisa romper com família, você não precisa romper com pai e mãe, com tio, com tia, com vô e com vó, porque você tem um pensamento em termos de sentido de vida diferente do teu. Não precisa romper com pessoas, mas eu tenho que sim, muitas vezes eu preciso romper com as ideias, porque existem ideias que podem estar nos potencializando e existem ideias que foram colocadas sobre nós que podem estar nos bloqueando. Então, diante de tudo isso, e talvez com esse podcast você pode falar, pô, eu penso nisso, eu até acredito dessa maneira, mas eu tenho medo. Tenho medo de tomar a decisão e tenho medo de errar. Repito, de fato, esse medo sempre vai existir, a gente vai estar sempre correndo o risco de errar. Mas uma das coisas mais tristes, ao invés de decidir errar, sabe qual é? É a gente passar a vida vendo a vida passar pelos olhos de terceiros. Não, é melhor a gente assumir a bronca mesmo, assumir o risco, assumir o que a gente quer, pagar para ver, sentir o frio na barriga, o nó na garganta, mas ter a alegria de, depois de um tempo, olhar para trás, poder falar, poxa, que bacana. Está realizado e fui eu que realizei. Está feito e fui eu que fiz. Isso aqui hoje que eu estou vivendo foi uma decisão que eu tomei lá atrás. Houve olhares tortos, houve juízos, condenações, um monte de gente fazendo piada, pois eu banquei a minha ideia e hoje aqui estou vivendo um sonho. Isso todo mundo pode fazer, todo mundo tem que correr esse risco e todo mundo tem o direito de sonhar os seus próprios sonhos e correr atrás de realizá-los. Isso não é egoísmo, isso é autoestima. Espero que essa fala faça bem ao teu coração, gere outros conteúdos, outras reflexões, outros pensamentos, e você consiga, de fato, talvez desatar alguns nós aí dentro do seu mundo interno. Eu sou o Vili Fomin, sou psicanalista clínico em São Paulo, atendo também online, estou no Instagram, escrevo 3-4 vezes por semana algumas ideias referentes ao nosso mundo interno, à saúde mental, gestão emocional, autoconhecimento. Não sei se você está ouvindo esse podcast no YouTube ou no Spotify, estou nas duas redes. Se fez bem para você, passe para frente, encaminhe para alguém, deixe o seu like, que isso vai me ajudar muito aqui, tá bom? Um beijo no teu coração e até a próxima.